Paz do Senhor para a igreja. Amém. Apertem o cinto de segurança, porque ou o céu desce ou a igreja sobe. Nós estamos na presença do Rei, amém, amados? Efésios capítulo 5, verso 18, apenas um versículo, e depois nós estaremos dando continuidade ao texto que o Senhor nos deu, pôs no nosso coração. E a propósito, esta palavra é fruto de algumas semanas de oração, e eu entendo que ela se faz necessária para os nossos dias, jovens, crianças, senhores, senhoras, enfim, para todos que servem ao Senhor Jesus. Amém? Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, verso 18, eu vou pedir a ajuda da nossa mídia, que põe... já está ali já, ó. Diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É tão fácil que dá até para a gente falar, sem precisar ler na Bíblia, né? Aqueles que são amantes da palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas do Espírito. A igreja pode tomar assento. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e ao nosso pastor Joel Freire pela confiança depositada à minha pessoa. E eu me orgulho, tenho um prazer enorme de estar servindo ao Senhor nesta igreja. Amém? E eu, sem passar em branco também, quero registrar a presença do John, meu amigo. Por favor, fique de pé. Nosso convidado especial está aqui conosco. Deu a palavra e está aqui. O Bruno, eu não sei se o Bruno está por aí também. Não, se não tiver, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. O Bruno é um outro amigo também, um outro querido. E ele tem sede da palavra de Deus. Foi até interessante que ele me ligou e falou, pastor, por acaso você vai estar lá na Igreja Maior? Sim. E por acaso eu vou pregar. Então, foi uma surpresa muito agradável para mim, porque eu não tinha feito nenhum contato com ele. Mas, enfim, aonde ele estiver nos ouvindo, que Deus o abençoe. Amém? Então, amados, nós temos como tema hoje um homem, um chamado e uma estratégia. Você pode repetir comigo? Um homem, um chamado e uma estratégia. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Capítulo 19 de Atos, a partir do verso 1, nós vamos estar lendo, mas eu quero em primeiro lugar falar da biografia desse grande homem chamado apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no capítulo 20, 24 de Atos, ele diz assim, em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo que se cumpra em mim o chamado que eu recebi de Deus. Um homem extraordinário que se entregou completamente, viveu com muita intensidade, uma intensidade absurda, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que aprender muito com Paulo. E ele tomou para si a decisão de estar na cidade de Éfeso, uma cidade extremamente idólatra, pagã, cheio de bruxaria, de feitiçaria. Nós vamos fazer um sermão hoje narrativo, eu vou estar narrando isso para os irmãos e vocês vão entender que para esses dias que nós estamos vivendo, nós podemos usar de muitas estratégias, nós podemos ter muitos aparatos, nós podemos ter formação acadêmica, mas nada disso funciona diante das astutas ciladas do diabo. O diabo não se submete. Pela misericórdia de Deus, eu fiz 2 faculdades de teologia, uma presbiteriana e outra batista. E na ocasião, quando eu fui o orador da turma, eu disse, olha, não é em nome do conhecimento acadêmico que temos que o diabo se submete. Ele não se submete. O diabo não se submete ao ouro e à prata, sabia disso? Você pode ter milhares de dólares, mas se estiver enfermo, ele não vai querer trocar a enfermidade pelo dinheiro, porque ele quer matar, porque a função dele diz lá em João 10:10 o quê? O ladrão, a gente entendemos que é o diabo. Ele veio para não o quê? Para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Agora, quando ele encontra uma pessoa cheia do Espírito Santo, a coisa é diferente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem a necessidade obrigatória de ter uma formação acadêmica. E eu amo teologia, eu amo conhecimento, eu busco. Por isso que eu fiz questão de até trazer meu anel de formatura para não ser incoerente no que eu vou dizer. Mas entre escolher o conhecimento acadêmico e o poder de Deus, eu fico com o poder de Deus. Entre escolher a riqueza, a fama, eu prefiro o poder de Deus do que tudo isso. Porque o que para muita gente é considerado como grande, como precioso, para Deus é coisas. Diz a Bíblia lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino e as demais coisas. Coisas. Ouro para Deus é coisa.
Dólar para Deus é coisa, riqueza para Deus é coisa, fama para Deus é coisa. Ele quer te dar mais do que isso. Ele quer te entregar o reino. E eu fico imaginando o estado de espírito do apóstolo Paulo quando ele chega na cidade de Éfeso. Nós podemos, por favor, o Lucas, botar aqui Atos 19 para que a igreja acompanhe conosco, rapidinho. Atos capítulo de número 19, ele botou ali um telão, mas tudo bem, está dando para ver, tá, né? Então, olha só. E sucedeu que, enquanto o Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Gente, nesse período, a cidade de Éfeso, ela tinha aproximadamente, ou tem ainda, geograficamente, 750 mil metros quadrados de extensão. Uma cidade com uma população aproximadamente de 400 mil pessoas. E nessa época, a cidade de Éfeso era considerada a sétima maravilha do mundo. A sétima maravilha do mundo em função de um templo demoníaco, chamado o Templo da Diana dos Efésios. Artemis para os gregos. E Paulo pôs no coração de ir sozinho para esta cidade. Ele não levou um diploma debaixo do braço. Ele não levou $1 no bolso. Ele não levou absolutamente nada que fosse, aos nossos olhos, necessários para se começar uma grande obra. Ele tinha uma certeza no coração. Eu não vou evangelizar no avarejo. Eu não vou ganhar almas no avarejo. Deus vai trabalhar comigo no atacado. Paulo pôs no coração de ganhar toda a cidade de Éfeso. E o que ele tinha? Um mapa. Ele só tinha um mapa. E ele entrou com esse mapa e ele viu a cidade entregue à feitiçaria, à bruxaria. Essa deusa Diana, ela tinha 900 sacerdotisas, jovens. E sabe qual era a função dessas moças? De se prostituírem. E os grandes da época, daquela região e de outras regiões, migravam para lá para se prostituir, para abusar dessas crianças. Era uma cidade entregue a muitas crianças órfãos, milhares delas. Um caos absoluto. Fora isso, Dionísio, o deus grego, o deus do vinho, da cachaça, da droga, da cocaína, do mal. Ah, pastor, naquela época não tinha. Mas a Bíblia diz coisas semelhantes a estas. Lembra disso? Estava tudo lá. E Paulo vê a situação da cidade de Éfeso. E ele tem um entendimento, isso é uma especulação minha, tinha mais demônio por metro quadrado do que gente. Eu conheço crente que tem medo. Eu tenho crente que, se for desafiado a orar por um endemoniado, é capaz dele correr ou chamar o bombeiro ou a polícia. Ele não tem coragem. Tem crente que tem pavor de orar por uma pessoa que tem um espírito demoníaco. O que nós estamos precisando nesses dias? Nós louvamos a Deus porque estamos num país cristão. Louvamos a Deus porque temos uma igreja maravilhosa que nos dá esta condição. Eu vejo a preocupação do nosso pastor e eu somo com ele, reverbero as palavras dele no sentido de que nós precisamos ser crentes de verdade. E eu acrescento um pouco mais, sem mais delongas. Crentes de verdade, porém cheios do Espírito Santo. O que Paulo faz? Paulo, no capítulo ainda, no versículo seguinte, diz aí, ó, e sucedeu que enquanto... Não, por favor, 2, Lucas, versículo 2, ele entende que precisava de pessoas iguais a ele para que se iniciasse esse processo de conversão de toda a cidade de Éfeso. Para vocês terem uma ideia, enquanto ele põe, já põe, mas só para rememorar a mente de vocês. O templo da deusa Diana tinha 30 metros de altura, 30 metros de largura e 127 metros de comprimento. Era uma coisa absurda. E sabe qual era o comércio da cidade? Era a venda de miniaturas desse templo. Essa deusa Diana, ou Artemis, ela tinha 9 seios, a deusa da fertilidade. E sabe de onde que surgiu esse espírito maligno, esse demônio? Não é difícil de entendermos isso não, porque se nós formos ver a história da humanidade, a história da igreja na humanidade, nós vamos ver que são coisas semelhantes.
Um fragmento de meteoro desceu, caiu naquela região, e algumas pessoas pegaram aquilo, quando viram aquele fragmento de meteoro, vocês sabem que é ferro, eles entenderam que tinha a aparência de uma mulher, de 9 seios. E eles começaram a endeusar aquilo, achando que Júpiter, o deus grego, da mitologia grega, havia dado a eles. E aí começaram confeccionando templos, enfim, aquilo foi crescendo, e o turismo acontecendo, aquele turismo religioso. E acrescentando a isso, a bebida, como eu disse no início, também era necessário para que a coisa acontecesse. Porque onde existem esses 3 ingredientes é terrível. Idolatria, a feitiçaria, a prostituição e a bebida. E o que é que acontece? Paulo, sabendo do caos, ele, no versículo 2 da carta que ele escreveu, diz assim, o 2, está aqui. E disse-lhe, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram, não, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito. Ele encontrou 12 discípulos. A Bíblia chega a dizer que ele diz assim, ele encontrou alguns discípulos. Eu acredito que haviam mais de 12. Mas só haviam 12 interessados em ouvir e acatar o pedido de Paulo. Não são todos que vão. Se você tem um chamado de Deus, uma proposta de Deus para fazer alguma coisa, não conte com todos, ou com a maioria. Mas lembre-se que você e Deus é maioria. Deus é contigo. E Paulo pegou esses 12 interessados, esses discípulos, e louva a Deus por isso, porque não eram pastores nominais, não eram evangelistas nominais, não eram presbíteros nominais, eram discípulos, aprendizes. E ele disse, vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? Eles, não, nós nem sabemos o que é isso. E aí Paulo então toma a decisão de ensiná-los. E mais à frente ele pergunta, vocês foram batizados em que batismo? Ah, nós fomos batizados no batismo de João. É? Não, tudo bem, mas vocês já foram batizados em nome de Jesus? Não. Diz a Bíblia que Paulo os rebatizou. Eu nunca vi isso na Bíblia. É a primeira vez que eu vejo na Bíblia, Paulo rebatizando alguém. Dá um glória a Deus à igreja. Interessante. Eles foram rebatizados. E diz a Bíblia que Paulo impôs as mãos sobre eles. E foram cheios do Espírito Santo. Começaram a, na ordem cronológica, profetizar. Diga, profetizar. Para depois falar em língua estranha. E olha que tem muita língua estranha hoje mesmo, mas estranha mesmo. Porque língua estranha não significa ser cheio do Espírito Santo. Nós não somos conhecidos pelos dons que Deus nos empresta. Nós somos reconhecidos pelos frutos que nós produzimos. Então, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, os dons que você tem, glória a Deus por eles. Mas não se valha deles, porque eles não vão fazer com que você seja identificado. O que identifica você, o que identifica eu, é os frutos do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a árvore que não produz bons frutos, nós inclusive hoje ouvimos isso, será o quê? Cortada e lançada fora. Você foi chamado por Deus para produzir bons frutos. Aleluia ou não? Amém. Continuando. Abra sua Bíblia aí ainda em Atos, capítulo 19. No versículo 6. Por favor, abra sua Bíblia. Ah, está ali, graças a Deus. Obrigado, irmão. No versículo 6 diz, ó, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Paulo agora estava munido de mais 12 pessoas, homens de Deus, para ganhar a cidade. O desafio era enorme. Você encararia fazer a obra de Deus de mãos vazias, sem ter esse ingrediente em potencial que é o Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida? Não somos capazes. E a fraqueza da igreja hoje se dá por conta disso. Nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos buscar com mais intensidade o Espírito Santo de Deus, se é que nós queremos fazer a diferença nesse mundo. Porque enquanto muitos cristãos não estão aí para buscar a Deus, a podridão do mundo, a iniquidade, ela só se avoluma e cresce.
E ela chega sorrateiramente em nossas vidas, nas nossas casas, entre os nossos filhos, nossos jovens, porque o diabo, ele é um grande estrategista, mas Deus é maior. O Espírito de Deus é maior. Nós não podemos enfraquecer, porque o que eu vejo hoje? Isso é uma ótica minha. A igreja está cheia, tem muitas igrejas cheias aí, mas vazias de Deus. Vazias de Deus. Pessoas vazias. Pessoas cheias de traumas, cheias de problemas que já poderiam ter sido resolvidos. De que forma? Porque o Espírito Santo na vida do crente dilui todas as mazelas que você possui. Sabia disso? Eu creio que enquanto eu estou falando com você, o Espírito Santo está agindo na tua vida, no sentido de limpar você de enfermidades, tanto da alma quanto do corpo. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na manifestação do poder de Deus. Continuando aqui o texto, vocês observam que eles eram 12, versículo 9. Veja só o que diz o versículo 9. Desse capítulo 19, porque no final nós vamos fazer essa aplicação. Capítulo 9. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e partiu. Vamos seguir, o versículo 10, por favor. O 11, 10 e 11. E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Fazia maravilhas extraordinárias. Coisa gloriosa é quando nós materializamos o poder que há dentro de nós. Nós precisamos materializar isto. Não podemos ficar só no será, Deus vai fazer, Deus quer, não. Nós temos que materializar o poder de Deus. Em quê? Curando enfermos, limpando leprosos, libertando as pessoas que estão possessas de demônios. Nós precisamos materializar isso. Deus tem nos dado a oportunidade de nós exercitarmos a fé que nós professamos ter. Nós precisamos disso. Mas para isto precisamos estar o quê? Cheios do Espírito Santo. E se você for buscar o sentido deste versículo que Paulo deixou escrito no capítulo 5, verso 18, de Efésios, não é um pedido de Paulo. Ele não faz um pedido, seja cheio do Espírito, não. É uma exigência. É algo que é prioritário na vida de todo cristão. Todo cristão precisa entender que precisa ser cheio do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida robótica, não é uma vida medíocre, não é uma vida mecânica, de crentes mecânicos, que por fora você olha e diz, não, esse é crente. Não. Uma vida cheia do Espírito Santo é quando a pessoa ela é identificada no que fala, no que age, no que pensa, entre os amigos, entre a família, entre a esposa, o filho, enfim. É esse relacionamento que nós temos na sociedade que manifesta se você é ou não cheia do Espírito Santo. E isso produz resultados satisfatórios para nós, para nosso benefício e para a glória de Deus. Deus, ele se agrada. E as pessoas identificam, porque as pessoas sabem quando você é de Deus e quando você não é. Sabia? E a Bíblia diz aqui que Paulo, pelas suas mãos, o quê? Milagres extraordinários. Significa, não eram qualquer milagre. Eram milagres extraordinários. Olha aqui o que pode fazer um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu, quando costumava ir nos hospitais, eu gostava muito do INCA, Hospital de Câncer, lá no Rio de Janeiro. Nós temos pelo menos 4 unidades de hospitais de câncer no Rio de Janeiro. E eu visitava. E tinha uma senhora chamada Maria. Ela estava no corredor para morrer já, era terminal. E eu, quando cheguei próximo dela, ela muito fraquinha, eu cheguei para ela, tudo bem, olha, desculpa eu falar isso, né? Tudo bem, mas eu sei que não está, mas pode ficar, e vai ficar melhor. E ela, não está muito bem, você está vendo que não está. Eu falei assim, realmente. E a senhora tem Jesus? Eu vou falar de Jesus, posso falar de Jesus para a senhora? Para resumir, conversei com ela, ela se converteu, cantamos louvor. E o nosso primeiro louvor foi aquele, aleluia, é só aleluia. Eu não ia botar mais outros hinos, porque ela não sabia letra, nada, então vamos ficar só no aleluia mesmo, tá bom. E aleluia, amém, irmã Maria, amém, aleluia, aleluia e tal. Aí você diz assim, o pastor ia lá uma vez por semana. Não, eu ia todos os dias.
todos os dias. E teve uma tarde que o Espírito Santo falou ao meu coração, ela está preparada, o enxoval dela está pronto, ela vai partir. E eu aproveitei e disse assim, irmã Maria, dá um recado a Deus para mim, por favor. A senhora fala para ele assim, eu falo, olha, o meu servo lá embaixo continua fazendo a tua obra. E ela, com lágrimas nos olhos, chorou e fez assim com a cabeça que ela faria isso. No dia seguinte, fui lá de novo. Ela havia partido para a glória de Deus. Porque o morrer para Cristo é o quê? É ganho. Amém? Nós temos que ter isso. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, não estou me julgando, dizendo que eu sou, não, eu estou querendo ser. Ela também tem essa identidade de entender que tanto aquilo que é desfavorável a nós ou aquilo que é favorável, Deus está nisso. Nós não temos que nos preocupar só em vencer, só em obter, só ter sucesso, não, porque o fracasso, às vezes, não estou dizendo que é sempre, que é algo contínuo, mas às vezes é importante na nossa caminhada nessa terra. Amém, amados? Você pode dar glória a Deus por isso aí ou não? Esses 12 homens com Paulo em Éfeso começou a evangelizar, milagres aconteceram, coisas maravilhosas, a palavra de Deus estava crescendo, e isso trouxe um incômodo muito grande, principalmente para os vendedores, aqueles que se valiam da miséria espiritual das pessoas. E o que aconteceu? Versículo 12. De sorte que até os lenços e os aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos, o quê? Verso 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno. Isso é uma citação muito interessante. Uma pessoa que não tem o aval de Deus, não tem a procuração assinada por Deus, quer fazer alguma coisa, não faz, vai passar vergonha. E os camaradas aqui achavam que, em nome de Jesus, poderiam realizar alguns milagres ou fazer o que Paulo fazia. Não adianta, porque só quem tem a unção do Espírito Santo é capaz de fazer com autenticidade. E o que nós estamos vendo hoje na internet, aí muitas coisas acontecendo, falsos milagres, falsas profecias, está uma coisa, uma feira livre, uma coisa terrível. Mas o troco vem. Sobre essas pessoas vieram a paga dos seus feitos. Diz a Bíblia que os demônios chegaram para esses camaradas e disseram, olha, eu sei quem é Jesus e conheço a Paula, mas você quem é? Eu não te conheço como ninguém. E diz a Bíblia que esses demônios deram uma surra, daquela, que não ficou uma peça de roupa no sujeito, e eles tiveram que sair, olha, porque senão eles iam morrer. Você está vendo como é que é importante ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, como é fundamental para o nosso crescimento e para que a obra de Deus aconteça? Vamos lá. Versículo 18. Vamos pular, vamos para o 18, rapidinho. Verso 18, Lucas, por favor. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Verso 19, por favor. Olha só o que diz. Também muitos dos que seguiram artes mágicas trouxeram seus livros e o queimaram na presença de todos e, feita a conta do seu, verso 20, preço, acharam que montava 50 mil peças de prata. Para arredondar, eu fiz fazer essa pesquisa. Sabe quantos milhares de dólares eles gastaram com esses livros de feitiçaria? 50 mil dólares da época. Fizeram uma fogueira, tacaram fogo naquilo, foi uma coisa pública, todo mundo viu o que estava acontecendo. Ou seja, a feitiçaria, a bruxaria, a magia negra, o mal, ruiu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ele chega em algum ambiente, a atmosfera muda. Você não precisa verbalizar nada, basta a tua presença. A presença de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo faz a diferença. Eu estava no Monte Intinguá, em oração lá no Rio de Janeiro. Passei a madrugada toda orando, dando glória a Deus e aleluia, e falando língua estranha mesmo. De manhã, pegamos um ônibus em Nova Iguaçu para voltar para o lugar de destino. E a gente cansado, olho de japonês, todo mundo, sabe, cansado de tanto orar.
E era interessante que quando eu olhava para alguns irmãos que estavam comigo, a gente não conseguia falar o português. Não podia, não dava. Era manto e remanto. E aí a gente sentadinho lá no ônibus, tranquilo, daqui a pouco o ônibus começou, isso foi no ponto final. Começou a encher de gente. Meu Deus. Teve uma mulher que tentou sentar do lado do varão de que passou a madrugada, não aguentou, caiu endemoniada. Eu olhei e falei, sangue do Cristo tem poder. Aí a outra também, o outro também. Olha, foi uma confusão dentro daquele homem, porque era demônio para tudo que era lado. E nós não fizemos absolutamente nada. Só a presença de Deus na nossa vida tirou aquele diabo todo. Coisa gloriosa, eu não estou mentindo, não, estou falando a verdade. Teve uma outra vez que nós descemos também de oração, na madrugada orando. Teve uma senhora na padaria, porque a gente tinha vontade de tomar um café pelo menos. Uma senhora olhou para mim e para os outros e falou assim, vocês podem ir lá em casa? Aí eu olhei para os irmãos, uns 3 comigo, e falei assim, vamos. Olha, aquela senhora, ela preparou um banquete, ela foi na padaria para comprar algumas coisas. Quando cheguei na casa dela, a mesa lá posta, eu falei, senhora, o que está acontecendo? Eu não sei porquê, meu irmão, eu estava orando e Deus falou para mim que ia pôr varões de manhã na minha vida, porque Deus tem uma palavra para mim. Eu falei assim, pronto, e agora? Aí chegamos na casa dela, numa varanda e tal, está todo mundo lá, e os irmãos lá com fome. Meu irmão, calma, vigia, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor aqui. Tomamos aquele café com bolo, com pão, com biscoito, com tudo que vocês possam imaginar. E eu ali comendo aquilo, e o Espírito Santo falou assim, olha, ela tem... O marido dela está com um problema muito sério, está com as pernas de elefante. É elefantíase o nome da doença? E eu, no meu pensamento, é mesmo, Senhor? Eu falei assim, é. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí ela lá olhava para mim, ela não falou que o marido estava doente, ela não foi lá reclamar de nada, ela deixou que o Espírito Santo agisse. E eu disse para ela, irmã, cadê teu marido? Ela começou a chorar. E ela trouxe ele de dentro de casa, um rapaz novo, não tinha 50 anos de idade, com as pernas inchadas. Foi sangue de Jesus. Irmãos, quando a pessoa está ou permanece cheia, porque nós vivemos num corpo de carne, num corpo de pecado, é complicado você manter 24 horas cheio do Espírito Santo. É verdade ou não? Mas quando você dá lugar para Deus, e é por isso que nós temos que matar a nossa natureza humana a cada dia. Lembra que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a fé que eu vivo no Filho de Deus. É isso aí, é você deixar de existir para você mesmo e deixar que Deus viva a sua vida, porque Ele morreu por nós. E eu falei, minha irmã, Deus revelou a mim que seu marido está com esse problema. E se Ele revelou, Ele vai curar. Não é eu não, hein? É o Senhor. E eu falei assim, meu Deus, e agora? E os irmãos ali comendo. E eu falei assim, Jesus, diz a Bíblia que os aventais, os lenços, os aventais, passavam no Paulo e aquilo levava para os enfermos eram o quê? Curado. Eu falei, sangue de Jesus, vai ser agora. Eu não tenho avental, eu não tenho um lenço, eu tenho gravata, mas não, vou passar a Bíblia aqui, não quero nem saber. Deu uma biblada na cabeça dele. Em nome de Jesus, seja curado. Ele se assustou e tudo, não sei se foi por causa da dor, estou brincando, né? Eu não ia produzir um machucado na vida do homem, já estava todo ruim, todo chechelento. Todo mancambúzio, como diz o nosso pastor, eu falei assim, não. E eu falei para a irmã, deixa quieto, porque ela ficou olhando para a pereba do homem para ver se ia murchar. Já viu? Teve uma outra situação que nós estávamos também, depois de ter passado um tempo orando, um pastor me liga, pastor, dá para o senhor ir lá fazer uma visita na casa do fundador? Vou. Cheguei lá na casa do homem, ele de calça, e eu no Espírito, o Espírito Santo falou assim, está com câncer no joelho. Eu, Jesus. Mas tem um negócio. Você vai orar por ele, eu vou curar. E você precisa fazer minha obra e você está sem carro. E no final da oração, ele vai te chamar e vai dizer assim, pastor, eu estou dando um carro aqui para a igreja. E eu cheguei para o pastor que estava comigo, que era o pastor da Igreja Batista, pode falar. E eu falei para ele, olha, vai acontecer isso, e esse carro é para obra. Não é para mim, eu não quero, é para obra. E na época eu era professor e diretor do Instituto Bíblico.
E conversa vai, conversa vem. No final eu falei assim, meu irmão, olha só, eu estou aqui, mas olha, Deus está me incomodando. Levanta, vai lá, bota uma bermuda aí que eu quero ver esse teu joelho esquerdo aí, que o negócio não está bom, não. Ele também não havia falado nada para o pastor dele. Só quem sabia era ele e a esposa. E o filho. Ele tirou, quando veio, ele estava com uma marcação de caneta vermelha onde estava o câncer. E eu olhei e falei assim, e eu, quando tenho convicção no meu Deus, eu fico assim, sabe, bem à vontade. Eu fico à vontade quando vejo Deus operar. Eu vou assim, meu amado, isso não é nada para Deus. Ih, sai daí, câncer, em nome de Jesus, vai embora. Ai, por que dos infernos, em nome de Jesus? Deixei quieto. No final ele falou assim, olha, estou com um carro aqui, eu comprei um novo, mas esse aqui é para a igreja. Aí eu olhei para o pastor, e quase que eu falo o nome, né? Fulano de tal, ele olhou, Para resumir, um homem foi curado, mas o carro ele não deixou comigo. Você está vendo o contraponto quando uma pessoa está e o outro não está? Quando uma pessoa está na visão e o outro não está? Quando uma igreja está na visão e outros não estão? Mas eu quero trazer uma palavra para esses que estão desinteressados em continuar a ajudar o nosso pastor aqui. Pastor, o senhor não está sozinho. Porque enquanto nós estamos ali sentados, aguardando, tendo oportunidade ou não, porque para mim pouco importa ter oportunidade ou não, eu quero continuar servindo ao meu Senhor e fazendo sombra para aqueles que estão no calor da labuta. Nós precisamos continuar orando, pedindo a Deus para que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu já estou caminhando. Em Provérbios 1, 22, 23. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber todas as minhas palavras. Isaías 44, 3. Derramarei água sobre sedentos, manancial sobre terra seca, e do meu espírito sobre a tua posteridade. Em Atos capítulo 2, verso 1 e seguinte, diz assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas como que repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo. Ainda em Atos capítulo 13, verso 52, diz a Bíblia, e os discípulos, porém, eu gosto disso, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Já viu quando você está lotado de Deus? Lotado. Você quer viver uma experiência? Passe o período de oração em casa, ou seja, onde você achar conveniente. Depois vai no mercado, ou vai numa fila, ou vai num lugar onde tenha um aglomerado de pessoas para você ver a diferença. Não fale nada, não. Deixa que o perfume de Jesus que exala em você seja percebido pelos outros. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele deixa rastros de céu. Não é de inferno nem de carnalidade, é céu. Lembra da mulher quando viu o profeta Eliseu? Estava lá no muro da casa dela, na janela, e viu, e aqui, ó, eu vi, esse é um homem de Deus. Porque ele exalava Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo. Quem é que não quer estar próximo? Quem é que não quer conviver com uma pessoa cheia do Espírito Santo? A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma sensibilidade espiritual muito grande, tanto para as coisas boas quanto para as ruins. Nós precisamos estar cheios. Quem concorda comigo, dá um glória a Deus aí. E eu quero terminar essa mensagem, se o pastor, nosso pastor permitir, nós vamos fazer uma oração, pastor, se o senhor permitir. Efésios capítulo 1, eu quero encerrar dizendo o seguinte, Efésios 1:13 diz que nós temos a marca, o selo da promessa. Glória a Deus. Vamos ler isso aí. Ô Lucas, me ajuda, meu irmão. Bota aí, Efésios 1:13. Ah, pastor, eu não sei como é que é isso. Eu tenho que buscar como é que é dar glória, glória, glória e depois a língua enrola. Como é que é esse negócio aí? Não, olha, Deus já fez tudo por você. Você precisa aperfeiçoar, melhorar. Olha, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, a continuação do texto, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste o quê? Selados com o quê? Quem é que gosta de produtos com selos de qualidade aqui? Quem gosta? Uma roupa, um sapato? Pastor, comprei até um terno para pregar hoje, olha aí. Eu não quis nem saber. Eu falei assim, varou? Eu falei para minha esposa,
Vou comprar não vou mais no Goodwill mais não. Chega. Chega de Goodwill. Olha, quem quiser, eu estou dando meus ternos todos no Goodwill. Terno que parece um paraquedas. Agora tá bonito aí, ó. Teve até um irmão que chegou para mim e falou, poxa, pastor, tu tá elegante. Eu falei assim, claro, irmão, dá glória a Deus. Selo de qualidade, tem gente que gosta. Eu quero dar um recado aqui para a nossa juventude, para todos. Não queira viver uma fé pirata. Não seja medíocre em querer conviver ou viver com falsidade. Seja verdadeiro. Verdadeiro. Tá fraco? Tô fraco. Tá forte? Tô forte. Tá cheio? Tô cheio. Não tô? Não tô. A verdade. João 8,32. Conhecereis o quê? E a verdade? Você precisa ser verdadeiro. E eu quero terminar dizendo que, além de ser verdadeiro, você tem que ser inteiro para Deus. É de todo o coração. Todo é todo. 99,9 não é todo. É 100%. Ou você acha que vai viver muito se Jesus não voltar? Meu irmão, aproveita o tempo que você tem, a saúde que você tem, se encha de Deus, de Bíblia, de coisa, não fica nesse negócio na palma da tua mão, não, joga isso fora, despreze isso não vai te levar a nada. Agora, uma vida de oração, ai Jesus, quanta diferença vai fazer, o bom casamento vai vir, um bom emprego vai vir, as coisas acontecem, você não vai ficar correndo atrás disso ou daquilo, porque elas vêm de forma voluntária. Eu nunca pensei que ia passar tanta humilhação quando cheguei aqui nos Estados Unidos, nunca. Eu não precisava disso, sempre trabalhei, sempre fui uma pessoa próspera. Cheguei aqui, fui expulso de 2 casas. Da casa de um parente e da casa de uma outra brasileira. Mas sem motivo nenhum. Ou melhor, eu até entendi por quê. O primeiro motivo, não tinha condições mesmo, mas eu não fiz nada que desabonasse a minha conduta moral, a minha e da minha esposa. Aí, para não ficar muito feio para ele, para essa pessoa, ele foi e me convidou para morar na casa de uma brasileira, para dormir no chão. Fui lá dormir no chão. Tadinha, minha esposa nervosa ali, eu falei assim, Jesus, é isso mesmo? Ela, amor, vamos embora, vamos voltar. Eu falei assim, não, vamos orar primeiro, tem que orar. Aí orei e tal, aí Deus abençoou, e a dona da casa falou assim, olha, eu cobrei X para o senhor, mas não é X não, é 2X. Eu falei assim, mas por que, senhora? Porque o senhor é sua esposa. Eu falei assim, não, mas no trato não foi, a senhora me fez assinar papel aí. Não, então não quero, não quero, então, por favor, sai da minha casa, está expulso, pode ir embora. Eu, pronto, agora lascou. Oh. Eu tinha um Mazda, o Tribute, em 2004, que eu achei que era um carrão. Para quem andava de Fusquinha lá no Rio de Janeiro, eu falei assim, olha, carro grande. Botei as coisas dentro do carro e falei assim, agora, esposa, vamos lá para o estacionamento do Walmart, vamos dormir lá. Pelo menos toma banho de dia, à noite só Jesus. Aí o Espírito Santo falou, não, eu não trouxe você aqui para ser um fracassado, você tem que continuar fazendo o que você fazia para o meu reino lá no Rio de Janeiro. Vai lá na casa do fulano, tal, assim, assim. Eu fiquei até imaginando aquela situação quando Paulo estava cego e foi na casa de Simão, você lembra? Aí quando eu cheguei na casa dessa pessoa, eu falei assim, olha, eu quero agradecer por isso, um americano. Sabe o que ele fez? Me acolheu a mim, minha esposa, em menos de um ano, me deu a casa dele, de 3 quartos. Me deu a casa. 3 quartos. Não pedi nada. De papel passado. Só com passaporte. E aí, o tempo passou, tive um sonho. Orando, buscando ao Senhor. Tenho um sonho. E eu sei quando o sonho é de Deus, porque eu filtro. Eu tenho uma peneira. Quando é de Deus, amém. Quando não é, está amarrado. Em nome de Jesus, vai para lá. Fui trabalhar, no dia seguinte a pessoa falou assim, Silvio, olha, eu tive uma reunião ontem assim. Falei de você é um homem de Deus e tal. E a pessoa me prometeu que te dá os documentos necessários para você ficar aqui por 10 anos. Eu, que é isso, rapaz? Mas como eu tive um sonho que eu estava indo para o Rio de Janeiro com ele, e eu não poderia ir para o Rio de Janeiro sem documento nenhum, eu acreditei. E para a glória de Deus, porque permite é documento. Drive License até 2030 é documento. Social Security, tem até um nome bonito. Social, é ou não? Ligou agora, pastor, daqui a um ano tem o green card. Meu Deus do céu. Eu não estou me vangloriando, nem dizendo para mim que não. Eu aprendi. Eu faço minhas palavras de Paulo lá em 1 João, 1 Coríntios 1:11 ou 11:1. Sede meus imitadores,
assim como eu sou de Cristo. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de... Pastor, pode? Vamos ficar de pé, meu amado? Cadê o pessoal do louvor? Pastor... Quem entendeu a palavra? Lê Atos. Lê Atos. Agora, quem quer experimentar um pouquinho ou muito do que eu falei aqui, com a permissão do nosso pastor, você diz assim, poxa, eu queria tanto ser cheio do Espírito Santo, o que é que eu preciso? Eu também quero. Então, se você quer e eu quero, então eu já sou o primeiro aqui. Se você está precisando de um renovo de Deus, eu sei que está. Não precisa fazer muita força. Deus chamou você para pregar, rapaz. O que você está fazendo atrás desse pincel aí? Deus te chamou para fazer a obra. O que você está fazendo com essa vassoura aí, varoa? Deus tem que mudar esse negócio. Glória a Deus. Fecha teus olhos e dá glória a Deus. Ô Senhor, como é bom viver na Tua presença. Como é bom sentir a Tua presença, Senhor. Aleluia. Você tem a marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Presta atenção na letra. Querem entulhar meus passos, não vão conseguir. Querem frustrar meus sonhos, não vai. Me fazer destruir. Não vai não. Mas quem vai apagar? Quem vai apagar? O selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Aleluia. Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Nunca falha. Eu sei que chegará. Chegou. Ele moldará diante dos teus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Seja cheio. Minha sorte Ele moldará diante dos teus olhos. Glória a Deus. Senhor, a obra é tua. Eu tenho certeza, Senhor, que eu fui fiel à palavra que o Senhor pôs no meu coração. E tu pode fazer, ó Deus, de poucos aqui, muitos. Tu não precisa de muita gente, Senhor, mas daqueles que se predispõem em estar na tua presença e se colocar como um vaso vazio para ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Deus, cumpre a tua palavra, completa a obra que tu começaste na vida dessas tuas filhas que estão aqui de joelhos. Completa a obra, Senhor, na vida desses varões, dessas varoas. Em nome de Jesus, aí, ó, tá recebendo, receba mais de Deus. Mais de Deus, varoa, mais de Deus, receba mais de Deus você. Receba de Deus, receba. Aleluia. Você recebe. Chacoalha
fazendo algo especial. Eu sei que chegará a minha vez. Eu sei que tem muitas pessoas que têm um desejo enorme de serem cheias do Espírito Santo, de ser batizadas do Espírito Santo. Muitas pessoas têm esse desejo e o mais importante na vida do crente é que ele seja sempre cheio do Espírito Santo. Mas como ser cheio do Espírito Santo? O que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo significa você transbordar do Espírito Santo. A expressão bíblica da carta, do livro de Atos dos Apóstolos, é de ser cheio do Espírito Santo, significa ser batizado no Espírito Santo. E eu sei que algumas pessoas até já sonharam falando línguas estranhas. E quando você acorda, você às vezes até se entristece. Já foi um sonho, mas foi um sonho tão bom, tão gostoso. E hoje chegou a sua vez. Hoje é o dia de Jesus encher você. Hoje é o dia de Jesus lhe batizar no Espírito Santo. Pastor, como é que eu sou batizado no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 24:49: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. É uma promessa de Deus. Ele prometeu, o Senhor Jesus prometeu, o Pai prometeu que nos batizaria no Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu lá no dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que falavam línguas, falavam em outras línguas. E as pessoas falavam: como é que eles podem estar falando a nossa língua e estar falando outras línguas se eles não são da nossa terra? Como é possível isso? Não é? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas esse cheio do Espírito Santo, esse revestimento de poder do Espírito Santo de Deus, não é algo para simplesmente você se deleitar. Isso tem propósito. É para edificar a sua vida, e edificar significa construir, para ter solidez, para poder resistir o mal, resistir às adversidades, para você ter condição de enfrentar o inimigo lá fora, de enfrentar o leão na arena. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas é mais do que isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser revestido de poder. Uma coisa é você ter poder e outra coisa é você ser revestido de poder. A Constituição dá a você e a mim, como cidadãos, poder. Você pode dar até voz de prisão para uma pessoa pela Constituição, e nós temos advogados aqui, não é? Você pode até dar voz de prisão para uma pessoa. Mas quando você é eleito para uma função pública, você está revestido de um poder que a população lhe deu. É um poder maior. Quando Pedro recebeu de Cristo o poder, o Senhor disse: eis que vos dou o poder. Não é? Ele recebeu o poder de Deus. A Bíblia diz que o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo. Ele recebeu o poder. E um homem que tinha poder de Deus negou o Senhor Jesus 3 vezes. Vocês se lembram? Só na semana passada ele negou 3 vezes. Ano passado negou de novo. Mas no dia que ele foi cheio do Espírito Santo, aquele que tinha negado Jesus para uma criada, agora estava confessando Jesus diante das autoridades e dizendo: vocês crucificaram o nosso Senhor. Vocês crucificaram o Senhor Jesus. Isso é ser revestido de poder. Ser revestido de poder é ter de Deus a graça para entender a vontade de Deus na sua vida. Ser revestido de poder significa estar à disposição de Deus para ser usada nas mãos dele, quando ele quiser, onde ele quiser e como ele quiser. Hoje Jesus quer lhe revestir de poder. Pastor, como é que então o Senhor batiza a gente no Espírito Santo? Não. Quem batiza é Jesus. Eu não sei batizar ninguém no Espírito Santo, mas eu sei como é ser batizado. Mas a Bíblia diz que você tem que ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. Não. Jesus falou isso para os discípulos naquele tempo, porque ainda a promessa não se havia cumprido. Você se lembra?
A palavra de Deus diz no Evangelho segundo João escreveu que o Espírito Santo ainda não havia sido enviado, não é? Então o Senhor Jesus mandou que eles esperassem em Jerusalém até que ele fosse enviado. Mas agora ele já foi enviado. Você não precisa mais ir para Jerusalém. Agora já está tranquilo lá, mas não precisa ir para ser batizado no Espírito Santo, não. Você agora pode ser batizado aqui e agora. Mais do que isso, depois do dia de Pentecostes, você não encontra em nenhum lugar no livro dos Atos dos Apóstolos, seja Atos 2, seja Atos 8 em Samaria, seja na casa de Cornélio no capítulo 10, em nenhum lugar você encontra que as pessoas tivessem que ficar esperando para serem batizadas no Espírito Santo. Nós lemos Atos 19, o apóstolo Paulo diz: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Foi a mensagem que o pastor nos ministrou aqui. Mas a partir do momento que eles souberam a respeito do batismo do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. Então você não tem que esperar. Eu pensei que tinha que esperar, pastor. E como é que é esse negócio de ser batizado no Espírito Santo? Eu próprio fiquei esperando muitos anos da minha vida, sendo filho de pastor, fiquei esperando muitos anos para ser batizado no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo com cerca de 19 para 20 anos de idade. E mesmo assim ainda fiquei com uma dúvida tremenda se eu estava mesmo batizado no Espírito Santo. Foi recente agora, tinha 19 anos. Toda vez que eu ia falar línguas, eu colocava a mão na boca, porque o inimigo falava no meu ouvido: não, você não está batizado no Espírito Santo, não. Isso aí é o subconsciente. Você gravou essas palavras, e quando você se alegra, aí o seu subconsciente joga para o consciente e você fala. Mas isso não é Espírito Santo, isso é emoção, isso é emocionalismo. Às vezes ele me falava: olha, isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está falando língua sem ser batizado, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E eu ficava naquela dúvida. E um dia eu chamei um amigo e disse, contei a minha aflição para ele. Já fazia 4 meses que eu estava batizado no Espírito Santo. Eu contei a minha aflição para ele. E ele me disse: meu querido, vamos orar. Eu falei: amém, vamos orar. Ele falou: não, vamos fazer uma vigília. Eu falei: amém, vamos fazer uma vigília. Que dia? Ele falou: hoje? Hoje? É hoje. Eu falei: então tá bom, vamos embora. Lá pelas 2h30, 3 horas da manhã, Deus tomou aquele moço e começou a falar comigo. E ele me disse: eu não me agrado de dúvida. Eu te dei o batismo no Espírito Santo. Use o dom que eu te dei. O batismo no Espírito Santo é um dom de Deus. Tem gente que acha que tem que jejuar, tem que orar muito para ser batizado no Espírito Santo. Você tem que jejuar e orar para ficar pertinho de Deus. O batismo no Espírito Santo não é uma recompensa. O batismo do Espírito Santo é um presente de Deus. É um dom de Deus. Deus te dá esse presente. O dom, você não tem que trabalhar por ele. O fruto do Espírito, com as suas virtudes, você tem que trabalhar para desenvolver essas virtudes. Mas o dom do Espírito é um presente de Deus. As línguas estranhas, a variedade de línguas, a profecia, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, os dons de inspiração, os dons de poder, os dons vocais são presente de Deus para nós. Você não tem que trabalhar por eles, e o Senhor vai fazê-lo manifestar na sua vida, e você vai ser usado por Deus nesse dom. Então deixa só aproveitar o ensejo e lhe explicar uma coisa. O dom é de Deus e Ele te dá. A manifestação é quando Ele quer, não é? Ele te dá a manifestação. Porém, escute, preste atenção, a expressão dessa manifestação é pessoal, é de cada um de nós. Então, expressar, a maneira que você expressa o dom, é você que expressa. Uma pessoa grita, a outra fala alto e tal. Se não tiver o reteté, rodopio, não sei o que, aí não tem poder de Deus. Não. Isso é expressão pessoal. Isso não tem nada a ver com o poder de Deus.
É a expressão da manifestação que aquela pessoa está fazendo. Certo ou errado, o pastor vai lhe ajudar a botar um equilíbrio nisso, de acordo com a palavra de Deus, 1 Coríntios 14. Mas hoje Jesus quer lhe encher do Espírito Santo. Pastor, e como é que a gente fala língua estranha? Eu ficava esperando, irmãos. Eu quase era batizado, mas não era. E o quase e o nada é a mesma coisa. Eu ficava esperando o Espírito Santo tomar minha língua e começar a enrolar minha língua. Minha língua ia enrolar sozinha, e aí eu ia... Pronto, estava batizado do Espírito Santo. O Espírito Santo não enrola ninguém. Ele desenrola. Enrolar não, ele desenrola as pessoas. Quanto mais você tem o Espírito Santo, mais desenrolado você fica. Menos misturado com golpes, menos misturado com mentira, menos misturado com coisa errada, porque você está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que é um dom e Ele te dá o dom. Agora você usa se você quiser, a expressão é sua, não é? Eu ganhei essa gravata aqui, eu acho bonita essa gravata. Então eu uso essa gravata quando eu quero. Se eu não quiser usar, eu não uso. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se ele não quiser falar línguas, ele não vai falar línguas. O Espírito Santo não é uma possessão. O Espírito Santo é uma concessão. Ele concede o dom. A possessão é quando a pessoa é tomada por um espírito, e o Espírito de Deus não faz isso. É o espírito maligno quem faz. É tomada por um espírito, e ela é tomada na sua alma, na sua consciência. E ela então não sabe o que está fazendo. O Espírito de Deus não é assim. Ele não toma a pessoa em línguas e a pessoa fica como se estivesse num transe. Não, senhor. Quem está falando língua estranha sabe tudo o que está acontecendo. Sabe onde está, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, não é? Pode até não entender, mas sabe que está falando línguas, não é? O batismo no Espírito Santo é um presente de Deus para você. E você precisa desse presente para viver os dias que nós estamos vivendo. Como é que é então, pastor? Ora, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu comecei a sentir desejo. Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ela começa a ter desejo de falar aquelas palavras que estão no coração dela. Deus te dá as palavras. Mas tem muita gente que fala, não, isso é coisa da minha mente. Eu não estou em transe, eu não estou... Não, meu irmão, minha irmã. É um presente de Deus. É simples assim. É como um banquete servido. É só você vir e tomar parte dele. O Senhor vai colocar as palavras no seu coração e você vai expressar essas palavras em nome de Jesus. Se você quer ser batizado do Espírito Santo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Jesus quer lhe batizar hoje em nome de Jesus. Hoje é o dia de você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Hoje é o dia do sonho se tornar realidade. Você sonhou, mas hoje Jesus vai fazer isso se tornar realidade. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Nós nem ouvimos que tem tal batismo. Eu já disse para você que o batismo do Espírito Santo é um dom. Eu já disse para você que é para agora. Ele te batiza agora, você não precisa ficar esperando. E já disse para você como é. Você vai ter desejo de falar, e então você vai falar. Nós estávamos, o Zezé e eu, a Cida, em Valinhos. Pastor Gomes levou a congregação de Vila Ré para lá. E nós estávamos no aniversário da igreja, se não me engano. Pastor Faria, não era? E aí, era um culto na praça e de repente começou a chover. E a banda da igreja teve que se abrigar debaixo da marquise da rodoviária. E o pastor falou, olha, Joel, ora para Deus parar, para Deus abençoar, para Deus nos ajudar aqui. Eu fui orar e pedi a Deus, Senhor, essa chuva está atrapalhando, então chuva, para, porque nós precisamos fazer o culto aqui. O culto é para Deus, então agora não é hora da chuva chover aqui, não. Para, em nome de Jesus. Quando as pessoas ouviram isso, ficaram assim, mas o homem está mandando a chuva parar? E as pessoas começaram a sair na porta de casa, na janela de casa, para ver o que estava acontecendo, e a chuva imediatamente parou. Os irmãos saíram debaixo da marquise e nós começamos a pregar a palavra de Deus. Mas você sabe como são as coisas de Deus, não é? Deus permite que o inimigo continue, às vezes, tentando a gente. Não choveu, mas as nuvens estavam lá em cima, ameaçando chover o tempo todo, mas não chove. Enquanto a ordem não for dada para chover, não vai chover. Ou então, enquanto não terminar o propósito de Deus, não chove.
pregamos, fizemos o apelo, e no apelo uma senhora com, eu creio, mais de 70 anos de idade, aceitou a Jesus como seu Salvador. E aquela senhora veio para frente, bem pertinho daquele palco todo elaborado que nós tínhamos, a carroceria de um caminhão Mercedes 1113. E quando ela chegou pertinho da carroceria, ela levantou as mãos para os céus e começou a chorar. E Jesus batizou aquela senhora no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é só você receber. É um dom, um presente de Deus, e expressar aquilo que Deus está lhe dando. Se você se entregar totalmente nas mãos de Deus, o Senhor vai lhe encher do Espírito Santo hoje, em nome de Jesus. Eu queria convidar os pastores para voltarem aqui e orar pelas pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, que vieram à frente agora. Há mais alguém? Essa é a sua oportunidade. Talvez você fale: pastor, eu sou batizado no Espírito Santo, mas faz tempo que eu não falo línguas, eu preciso de uma renovação. O seu dia chegou. O dia é hoje, em nome de Jesus. Vem aqui, nós vamos orar por você. Jesus vai lhe batizar, Jesus vai lhe renovar, em nome de Jesus. Talvez você esteja acanhado, você esteja com vergonha de sair do seu lugar, não é? Para vir aqui e falar: as pessoas vão olhar para mim, e se eu não falar? Meu irmão, vem para cá. Você está entre família, aqui é a casa do seu pai. Em nome de Jesus, aqui você não precisa ter esse tipo de acanhamento, de jeito nenhum. Aqui você pode, em nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Aqui você pode ser renovado em nome de Jesus. E se eventualmente você não for renovado agora, não for cheio agora e for depois, Deus o sabe. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta. Há alguém aqui que porventura ouviu a palavra de Deus e quer entregar a sua vida para Jesus? Você reconhece que você é pecador, eu sou pecador, nós precisamos de Jesus. Você quer receber a Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador? Há alguém aqui, em nome de Jesus, que quer receber a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Onde está você? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Jesus lhe recebe. O maior presente que o homem recebe não é o dom do Espírito Santo, é a salvação da sua alma. Esse é o melhor presente que alguém pode receber. Onde está você? Nós queremos orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Robson, orando ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, depois de uma pregação, Senhor, pelo pastor Silvio, Senhor, nessa hora queremos lhe pedir por essas almas que estão aqui na frente. Senhor, derrama do Teu Espírito Santo nessa hora. Derrama do Teu Espírito Santo sobre essas vidas, que elas possam falar em novas línguas, Senhor. Ó Senhor, batiza, Senhor, batiza. Batiza, Senhor, na manhã, batiza nesta hora, batiza, Senhor. Essas almas vieram aqui, Senhor, porque queriam falar em línguas, Senhor. Batiza, Senhor, batiza, batiza, Senhor. Batiza, Senhor, aqueles também que vieram, Senhor, as almas que vieram para ouvir a Tua voz, Senhor, nesse momento, nesse dia, Senhor, saindo de suas casas sedentas, Senhor, e sim, cremos, Senhor, que estão saindo daqui, Senhor, renovadas, Senhor, pela palavra na manhã desse dia, mas que nós possamos usar essa palavra todos os dias na nossa vida, Senhor. Guarda-nos, Senhor, do mal, guarda-nos do perigo, e que nós possamos, Senhor, usar essa palavra aonde nós formos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continua, Senhor. Amém. O selo que há em mim, batiza a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Oh meu Deus, Ele nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele
esposa do irmão Mateus também foi renovada. Glória a Jesus, aplauda ao Senhor. Celebre, se alegre com a bênção de Deus. Glória a Jesus. Vai não. Aleluia. Minha fé Ele mudará diante dos meus olhos. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glória a Jesus.